Vem esse símbolo do olho no triângulo como o símbolo dos Illuminati. Mas, de fato, começou na Idade Média. Era símbolo do divino e da onipresença de Deus. O olho de Deus enxerga tudo, está sempre vigiando. Mas por que esse símbolo associado à maçonaria está estampado na moeda dos Estados Unidos? Para alguns historiadores, o vice-presidente Henry Wallace, um importante maçom, convenceu o companheiro de loja Franklin Roosevelt a usar o desenho do grande selo na nota de dólar. É uma das histórias mais antigas associadas à mitologia maçônica. Não há nenhuma evidência concreta de que o olho no verso da nota de $1 seja especificamente um símbolo maçom. O problema é que esse olho está presente em muitos livros e panfletos diferentes ao longo do século XVIII, tanto maçônicos como não maçônicos. Era bastante comum. No começo, era considerado um dos símbolos de Deus. E não se pode dizer que veio especificamente da franco-maçonaria. Mas, segundo a pesquisa que Dan Brown fez para seu livro Anjos e Demônios, o olho que tudo vê sobre a pirâmide é um símbolo dos Illuminati, chamado Delta Brilhante. O olho onividente aludiria ao fato de os Illuminati estarem infiltrados em organizações poderosas do mundo todo. Brown afirma que o delta, ou triângulo em torno do olho, é o símbolo matemático de mudança e representa a intenção do grupo de instaurar uma nova ordem secular. Os raios de luz que emanam do olho representariam a iluminação, ou Illuminati. Um dos aspectos da criptologia que Anjos e Demônios ilustra muito bem é o fato de pertencer a um grupo separado do mundo exterior, porque só você conhece o segredo e há pessoas no mundo de fora querendo entrar. As primeiras formas de códigos e cifras são encontradas nos hieróglifos egípcios. Mais tarde, quando surgiram as línguas alfabéticas, a escrita alfabética, as pessoas começaram a usar a escrita para ocultar mensagens militares. Júlio César, por exemplo, usava um código muito simples para esconder suas mensagens. Outros usaram outros tipos de códigos simples. Sempre foram usados pelos militares desde os tempos muito remotos. No século XIII, o monge e cientista inglês Roger Bacon desenvolveu 7 métodos de cifras, alguns dos quais foram adotados por grupos clandestinos como os Illuminati. Roger Bacon foi um monge que viveu no século XIII. Num estudo sobre todas as formas de conhecimento, ele escreveu alguns parágrafos sobre escrita secreta. Explicou diferentes tipos de sistemas de cifras que podiam ser usados. Entre os métodos de cifragem descritos por Bacon está um complexo sistema de anagramas, em que letras são redistribuídas para ocultar o verdadeiro sentido de um documento. Revela uma renomeação. Esse método depois foi empregado por vários cientistas proeminentes que desejavam esconder suas descobertas de cientistas rivais ou da Igreja Católica. Às vezes, durante o Iluminismo, as pessoas utilizavam criptogramas para ocultar descobertas individuais. Por exemplo, Galileu usava um criptograma para codificar o fato de que ele descobrira uma força gravitacional ou o movimento dos planetas em torno do Sol. Ironicamente, assim como cientistas e outros pensadores usaram símbolos e enigmas para evitar a perseguição da poderosa Igreja Católica, a própria Igreja usou símbolos para comunicar ideias religiosas complexas, ou, em alguns casos, adotar ideologias pré-católicas ou pagãs.
Nós vamos destruir seus 4 pilares. Marcaremos os cardeais como sacrifício. Marcá-los é outra lenda dos Illuminati. Essa diz que existe uma série de 5 marcas. Cada uma é um ambigrama. Os 4 primeiros são os elementos básicos da ciência: terra, ar, fogo e água. Depois de sequestrados na Roma atual, 4 poderosos cardeais foram brutalmente marcados a ferro, com pistas em forma de ambigramas. Difundidos pelo famoso artista e calígrafo John Langton, os ambigramas são palavras que podem ser lidas exatamente da mesma forma, de cima para baixo, de frente para trás ou de trás para frente. E foi justamente o dom de Langton para símbolos e jogos de palavras que inspirou o autor Dan Brown a batizar seu protagonista de Robert Langton. Em Anjos e Demônios, vários grupos diferentes usam códigos para se comunicar secretamente sobre atividades nefastas, sobre crimes como assassinatos. As pessoas se interessam por segredos, querem desvendá-los, e os códigos, que são um método de comunicar segredos, desempenham um papel importante na vida das pessoas, saibam ou não. Podem apenas cochichar em vez de falar em voz alta, e esse parece ser o apelo de códigos e livros como Anjos e Demônios. Anjos e Demônios trata em grande parte do entendimento de símbolos e o que significaram ao longo da história e significarão no futuro. Mas palavras e símbolos não são os únicos meios de ocultar segredos ou dar pistas. Um mestre Illuminati desconhecido? Algumas mensagens subversivas podem estar escondidas à vista de todos. Os Illuminati se dedicavam à verdade científica, mas o Vaticano não gostava disso. Então a igreja começou, como dizer, a persegui-los e matá-los. Levou-os à clandestinidade e formaram uma sociedade secreta. No final do século XVIII, membros da Ordem Illuminati sabiam que, para escapar da perseguição do governo e da Igreja Católica, precisavam cair na clandestinidade. Segundo estudiosos, membros sobreviventes encontraram abrigo numa organização rival, a Franco-Maçonaria. De fato, o fundador do Illuminati, Adam Weishaupt, já era um membro da maçonaria. Entrara para a confraria um ano após fundar o Illuminati. A estratégia que os Illuminati adotaram era se infiltrar na franco-maçonaria. Eles raciocinaram que, se conseguissem dominar a maçonaria, poderiam usá-la como disfarce, como meio de recrutar novos membros. Mas por que os Illuminati escolheram a maçonaria como meio de sobrevivência? Algo nessa organização a tornava um disfarce perfeito? Os sucessores de Weishaupt na ordem claramente achavam que a maçonaria era um grupo próximo a eles. Era o ideal de uma sabedoria nova e superior, oculta há séculos, reprimida principalmente pela Igreja, que não podia tolerar de modo algum o modo de pensar racional e razoável do iluminismo. Ninguém sabe ao certo de onde veio a maçonaria. As primeiras referências históricas são de aproximadamente 1640, mas essas referências tornam muito claro que a franco-maçonaria, como uma sociedade ou rede de sociedades, já existia muito tempo antes disso. Não sabemos desde quando, não sabemos como surgiu. Existem apenas teorias. Segundo a mitologia da franco-maçonaria, o primeiro maçom livre da história foi um mestre de obras chamado Hiram, que trabalhava construindo o Templo de Salomão. Devido à sua influência junto ao rei, seus irmãos desleais voltaram-se contra ele, o assassinaram. Portanto, o culto teria crescido em torno de Hiram.
E os maçons adotaram como símbolo o Templo de Salomão, inspirados no arquiteto do antigo templo judeu. Outro símbolo importante são as ferramentas da maçonaria em pedra, principalmente o quadrado e o compasso, usadas para medir um bloco de pedra para erguer um prédio perfeito. São símbolos de como viver uma vida de retidão, de virtude. A maioria dos registros históricos relativos à ordem indica que a maçonaria atuava como uma guilda no começo da Idade Média. Dividida em grupos chamados lojas, possibilitava que talhadores de pedras e construtores trocassem e protegessem conhecimentos secretos ligados a seu ofício. Em 1717, 4 lojas da Grã-Bretanha se uniram e formaram a primeira grande loja unida. Foi então que chamaram a atenção da Igreja Católica. A Igreja Católica Romana via na franco-maçonaria um tipo de organização que parecia muito perigosa, porque aos olhos da Igreja, a maçonaria imitava formas religiosas. Parecia uma nova religião. Eles diziam que para pertencer à maçonaria, bastava acreditar em Deus e seguir qualquer religião que fosse adotada em seu lugar de origem. Na época, o deísmo era muito popular entre os intelectuais. A ideia de um Deus criador, um Deus que existia em algum lugar, mas que, tendo criado o universo, afastou-se e deixou-o continuar sozinho. Essa é a base da figura divina na franco-maçonaria. Nunca se referem a ele como Deus, mas como o arquiteto do universo, a pessoa que planejou tudo e criou o mundo em que vivemos. Os maçons livres, em seguida, criaram rituais, senhas e apertos de mão, trajes elaborados. Mas por que fazer isso? E parte da igreja, ao ver esses ritos, achou que era um tipo de nova religião secular. Em 1738, o Papa Clemente XII declarou que as lojas maçônicas estavam se espalhando e tornando-se cada vez mais fortes. Ele condenou a maçonaria e proibiu os católicos de participarem de suas atividades. Principalmente nos países católicos, os maçons eram espionados pelo governo. Em Portugal, alguns maçons foram presos e torturados pela Inquisição. As autoridades, principalmente na Europa Católica, condenavam as lojas. Mas, apesar dos esforços da Igreja, a maçonaria continuou a se espalhar pela Europa e o Novo Mundo, e rumores sobre a influência e as conspirações dos Illuminati começaram a brotar. Eles controlaram a maçonaria na Bavária. E isso favoreceu os desígnios dos opositores dos Illuminati. Podiam começar a dizer que a franco-maçonaria e os Illuminati eram a mesma coisa. Portanto, os Illuminati ainda existiam. Mas os Illuminati eram infiltrados. Penetraram todas as organizações poderosas do mundo, até o Vaticano, ocultando-se em plena vista. Algumas pessoas acham que a trilha dos Illuminati leva à maçonaria. Outros acham que a organização morreu e renasceu 2 ou 3 vezes. Quando começamos a falar de conspirações no passado, podemos imaginar quantas armações diabólicas ocorreram e nunca foram registradas. Não sabemos o que realmente aconteceu por trás desse véu de segredos. Essa mitologia de que os maçons livres tramavam conspirações, tinham poderes secretos, emergiu no final do século XVIII, sob o impacto da Revolução Francesa, quando os opositores da Revolução afirmavam que esta fora resultado de uma conspiração entre os líderes do Iluminismo e os maçons livres. Muitos viram a influência da maçonaria por trás de eventos mundiais, tais como a Revolução Americana, a formulação de sua Constituição, a Declaração da Independência. Muitos que participaram de tudo isso eram maçons. Devido aos ideais de igualdade, de liberdade individual, eles compartilhavam de um interesse e de um idealismo comuns. A pergunta que sempre surge é: